Romanos capítulo 4. A gente já fez Romanos capítulo 1, capítulo 2 e o 3. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 4. O capítulo 4, ele traz a justificação de Abraão, né? É como tema central. Então, desses pontos aqui, a gente vai partir, né, para ver outros pontos que estão dentro do livro de Romanos e dentro precisamente do capítulo 4. Então, Romanos capítulo 4, ele fala a justificação de Abraão e pergunta se foi circunciso ou incircunciso. Então, quem são os herdeiros? Outra pergunta chave que ele coloca dentro do livro de Romanos. No capítulo 4, né, circuncisos, os circuncisos ou os incircuncisos que são herdeiros. Esses dois pontos aqui que a gente tem que observar para ver se isso aqui, ó, aí a gente vai acabando entendendo, né, o livro de Romanos. Então, começando aqui o estudo, a gente vai ver aqui, ó, no verso 2, como eu coloquei ali naquele ponto, Abraão foi justificado como? No verso 2 ele vai falar, se foi por obras, ele tem que se gloriar. E logo em seguida ele vai falar, Abraão creu, crer é fé. Porque ele vai dizer, se foi por obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Então ele vai dizer logo no verso 3 que Abraão creu. Então ele foi justificado pela fé. Mas Abraão era circunciso e depois, antes era incircunciso e depois foi circuncidado. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem obras da lei. Olha só, ele vai falar de obras da lei no verso 6. Para você ver que ele está falando aqui, se Abraão foi justificado por obras, ele tem de se gloriar. Só que essas obras que ele está falando aqui são essas obras da lei. No verso 11, ele vai receber Abraão, recebeu o sinal da circuncisão. Sinal, olha só, como selo de justiça. Então, ele vai dizer no verso 16, que provém da fé. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem obras. Só que ele está falando de obras da lei. Ele não está falando das obras da fé. Você vai já entender isso aqui. Desde o começo ele fala disso. Desde o capítulo 1. No verso 16 ele vai dizer aqui, provém da fé para que seja segundo a graça. Ou seja, pela fé que a gente entende o que é a graça. Então, assim foi justificado Abraão. Logo no verso 9, isso aqui a gente vai ter como um meio, né? No meio do livro do capítulo 4. Então ele vai dizer, vem pois esta bem-aventurança somente sobre os circuncisos, não vem também sobre os incircuncisos? Bem-aventurado, que ele colocou aqui, ó, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem obras da lei. Isso aqui está falando sem obras, para você ver como é que é as obras da lei. Vem pois esta bem-aventurança sobre os circuncisos, somente sobre os circuncisos? Sem obras? Circuncisos sem obras. Obras da lei, para você ver o que ele está falando. Não vem também sobre os incircuncisos? Sim, também vem sobre os incircuncisos. Por isso que quando ele fala de Abraão ser justificado, circunciso e depois incircunciso, para ser pai de todos, né? Porque ele vai falar aqui, ó, que Abraão creu, né? Então, quando a gente olha para esses pontos aqui, ó, ele vai colocar esse ponto, esses que são herdeiros, os circuncisos que ele está falando. Se esses que são os herdeiros, se são somente esses, se essa bem-aventurança não vem sobre os incircuncisos também, só os circuncisos que são herdeiros, então ele vai dizer, anula-se a promessa feita a Abraão, cancela-se a fé também de Abraão, cancela-se tudo, cancela-se a nossa fé. Então ele vai falar aqui, ó, isso, Abraão, andam nas pisadas de Abraão, ou seja, os circuncisos e os incircuncisos têm que andar nas pisadas de Abraão, porque ele é pai de todos. No verso 17 aqui, ó, pai de multidões. Então ele fala que os incircuncisos provêm da fé, agora ele está falando daqueles que não são da circuncisão, provêm da fé para que seja segunda graça e também são herdeiros. Igualmente nos será imputado. Olha só, como foi imputado a Abraão, que creu, e nós temos que crer para que isso seja segundo a fé e não pelas obras. Só que ele estava falando de obras da lei. Então, provém da fé para ser segundo a graça, então também são herdeiros. Quem são herdeiros? Os que são incircuncisos na carne. Incircuncisos na carne aqui, ó. Então Paulo conclui, ó, cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor,
e foi entregue por nossas transgressões, ressuscitou para a nossa justificação. Justificação, que ele está falando aqui, ó, justificação daquele que crê. Crê na justificação, que não é pelas obras da lei, mas é pela fé. Cremos. Então coloquei aqui alguns textos aqui para a gente tirar uma dúvida aqui, ó, para você ver como ele está falando de obras da lei. Ele vai usar diretamente a expressão obras da lei, porque eu vou fazer um paralelo aqui do livro de Tiago. No verso 21 de Tiago 2, ele vai dizer aqui, ó, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o próprio filho. Só que Tiago aqui está falando que Abraão foi justificado por obras. E Paulo, no verso que nós lemos, ele disse assim, ó, Abraão, se ele foi justificado por obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Só que Paulo estava falando de obras da lei. E Tiago não está falando de obras da lei. É por isso que ele está dizendo, foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o próprio filho. Não foi essa a pergunta que ele está dizendo aqui, ó? No verso 22, aí ele vai dizer aqui, ó, no verso 22, foi pelas obras que confirmou a sua fé. Tiago está falando isso aqui. Que contradição que tem entre Tiago e Paulo? Nenhuma. Porque Tiago não está falando de obras da lei e Paulo está falando das obras da lei. Mas Tiago ele está falando das obras da fé. Aqui, olha, você vai já entender isso aqui, ó. No verso 24, Tiago 2, no verso 24 vai dizer, verificamos que a pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Só que quando ele fala de obras, ele está falando das obras preparadas para que nós andássemos nela. No verso 25 ele vai dizer, Raabe foi justificada por obras, ok? Então para você ver que ele não está falando de obras da lei, e sim das obras que nós devemos praticar. O apóstolo Paulo vai falar disso, só que ele usa muita palavra obras, mas se referindo à lei, obras da lei. Então Tiago ele conclui aqui, ó, a fé sem obras é morta, inoperante, de nada vale. Então assim Tiago conclui que fé sem obras é morta. Então Abraão foi justificado por obras da fé, não por obras da lei, que o apóstolo Paulo está falando no livro de Romanos, de obras da lei. Entenda bem isso. Em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, no verso 16, ele fala aqui, ó, ora, se invocais aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um. Segundo o quê? Segundo as obras de cada um. Que contradição que tem entre Tiago, Pedro e Paulo? Nenhuma. Porque Pedro também não está falando de obras da lei, ele está falando das obras que nós devemos praticar. Então alguém diz para você, não, ninguém é salvo por obras. É sim, ó, justificação pelas obras de cada um. Então, invocais aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um. Ele vai julgar segundo as obras que o apóstolo Paulo vai falar que nós temos que estar preparados para que nós andemos nela. Então, 1 Pedro, ele vai falar ainda, ó, capítulo 2. Para que, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Lá no verso 12, você vai ver isso aqui, ó. Observando o quê? Obras, que ele não está falando também de obras da lei. Ele está falando das obras que nós devemos andar. Tem contradição entre Tiago, Pedro e Paulo? Não tem. Paulo está falando de obras da lei. Então, se conclui aqui, ó. Paulo está usando a palavra ninguém é salvo por obras para se referir às obras da lei. Como fica claro nas suas cartas. Você vai ler as cartas de Paulo, você vai ver que ele está falando de obras da lei. Então era esse estudo que eu tinha para deixar para vocês. Até o próximo vídeo e a gente já vai continuar nesse estudo aqui com Romanos, capítulo 5.